que não é só no caso. Você não acha, vereador? Isso é um crime, né? Isso é um crime, né? Eu posso ir mais longe ainda quanto a isso, porque eu sou um parlamentar. Eu encontrado indícios, né, no celular do senhor Vorcaro, de que ele ordenou essas questões, esses ataques, né, de influenciadores e tudo mais. Ou seja, a gente está tratando de corrupção ativa. Olá, patriotas! Você já passou por alguma situação em que teve que ficar dopado ou anestesiado? Pois essa é a sensação, esse é o sentimento que venho sentindo nos últimos tempos, em meio a tantos escândalos que vêm surgindo no Brasil. E o caso do Banco Master parece que vem causando isso em nós, brasileiros. O povo brasileiro parece estar dopado e inerte, tamanho controle que os políticos corruptos vêm tendo, com seus tentáculos da impunidade por todos os lados. O vereador Rony Gabriel foi convidado ao programa da Sadi para expor o caso do Banco Master e tudo o que ele passou nesses dias em que foi convidado a atacar o Banco Central. Rony desmascarou Vorcaro, detonou Moraes e sua esposa em plena Globo News. O que você vai ver agora é o final dos tempos. Eu sinceramente não vejo mais outra saída para o Brasil a não ser irmos para as ruas, porque não dá mais para ser escravo de político corrupto. Vamos ao vídeo. Do Rio Grande do Sul e, vereador, boa tarde, seja muito bem-vindo, teria recebido uma dessas propostas. Boa tarde, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Boa tarde, André, boa tarde a todos que estão assistindo também, prazer é meu. Vereador, na terça-feira, logo cedo, o senhor me procurou com esse vídeo que o senhor tinha feito, eu fui assistir a esse vídeo e fiquei muito impressionada com os detalhes do que o senhor relatou lá, queria que o senhor explicasse aqui para o nosso assinante, porque, com base no que o senhor contou, um assessor do senhor teria sido procurado por uma empresa com uma proposta, que teria ali até uma cláusula de sigilo, para que o senhor usasse as redes sociais do senhor, que tem quase 2 milhões de seguidores, para atacar o Banco Central, que na prática blindaria o Banco Master. O senhor pode explicar para a gente como é que se deu esse processo, por favor? Perfeito, Andréa. Me procuraram, né, através das redes sociais e depois por WhatsApp, através do meu assessor, uma empresa dizendo que era responsável por uma questão de marketing que eles tinham para me entregar, para me mostrar um caso de repercussão nacional que estaria o sistema envolvido, o centrão, a esquerda e coisa do tipo. A questão é que para que eu tivesse acesso a essas informações, eu precisaria assinar um contrato de confidencialidade. Um contrato esse que foi apresentado posteriormente com uma cláusula de R$800 mil em caso de quebra. Eu vi o contrato, vi que de fato se tratava apenas de um contrato de confidencialidade e disse para o meu assessor que ele poderia assinar esse contrato para que eles entrassem em contato e apresentassem aí sim do que se tratava o conteúdo. Fizemos uma reunião, né, via aplicativo de vídeo e nessa reunião ele trouxe que se tratava de um reposicionamento de imagem. Eles eram uma empresa de reposicionamento e contenção de crises, né, de imagem, assim por diante, e que se tratava de Daniel Vorcaro, se tratava do Banco Master. Isso ficou claro na reunião. E diante disso, eles queriam que fizessem vídeos no sentido de descredibilizar o Banco Central para dar a entender que foi feita a liquidação do Banco Master com certa celeridade. Mandaram, inclusive, alguns modelos, né, de alguns vídeos que já tinham sido feitos por outros influenciadores, no sentido de que era aquele o discurso, era aquele o roteiro. E também fortalecendo, né, a decisão do TCU, na época era uma decisão de 72 horas para que o Banco Central se explicasse quanto à situação do Banco Master e da liquidação do Banco Master. Eu disse que precisava de mais informações, que eu não estava entendendo, que, ao meu ver, dentro da minha narrativa e daquilo que eu tenho trabalhado e estudado sobre o assunto, não tinha muito a ver com aquilo que eu estava vendo, né, incluindo o questionário e a situação da esposa de Alexandre de Moraes, que foi contratada pelo Banco Master, como que isso poderia impactar. E ele me respondeu que, se necessário, eles pagariam minha passagem aérea até São Paulo para conversar com o cliente deles. Imagino que seja até com o próprio Daniel Vorcaro, com alguém da equipe, alguma coisa nesse sentido. Falaram que tinham um valor, né, disponível para isso. Não cheguei a ouvir nem perguntar sobre o valor, mas ele deixou claro que era uma proposta que seria milionária no plural, por assim dizer. Posteriormente a isso, eu disse que entraria em contato para dar resposta. Uma hora depois, eu mandei um texto, uma mensagem de texto, também através do meu assessor, que fez a tratativa pelo mesmo canal de comunicação que ele entrou comigo, que foi o WhatsApp, recusando a proposta e dizendo que não tinha interesse. E passaram-se alguns dias, né, que foi durante essa semana, eu vi que algumas decisões, por assim dizer, do TCU estavam encaminhando exatamente para o caminho da narrativa que estava sendo criada. E foi no momento que eu vendo que aquilo poderia acabar em pizza, muitas pessoas estão sendo prejudicadas, eu percebendo que parecia, ao meu ver, de que aquilo já estava pré-planejado, resolvi matar no peito aí essa cláusula de 800 mil e, enfim, tornar público isso, e posteriormente teve toda essa repercussão da imprensa. E aí, quando o senhor fala, a gente fez uma reunião por vídeo, quem eram esses interlocutores? O senhor pode falar para a gente, por favor? Era o senhor Salvador. Ele que estava na reunião. André Salvador, né? O nome dele. Perfeito, perfeito.
Ele que estava na reunião de vídeo, é ele que me passou todas as informações diretamente, e do outro lado estava eu e meu assessor, Nathan Felipe Ribeiro. E ele dizia que ele era contratado por uma empresa para representar os interesses ali desse reposicionamento de imagem do Banco Master, é isso? Perfeito, perfeito. E aí quando o senhor diz assim, eu matei no peito essa cláusula de R$800 mil, não cheguei nem a ouvir a proposta. As informações que temos é de que seriam propostas, como o senhor disse, milionárias, chegando ali a R$2 milhões. O senhor ouviu de outros influenciadores, pelo que nós conversamos também, que outras pessoas foram procuradas. O senhor sabe me dizer em quanto ficaram essas cifras para esses outros influenciadores também? Andréia, após eu tornar isso público, né, e você teve a matéria feita por ti, a Malu Gaspar também foi mais, inclusive foi a fundo também nessa questão, muito do que eu ouvi foi muito por parte da investigação da própria imprensa. Então, a única pessoa que entrou em contato comigo disse, Rony, eu recebi a proposta também, e ela me permitiu, agradeço ela, que foi a Juliana Leite, que foi a primeira que entrou em contato comigo e disse, eu recebi, pode divulgar que eu também recebi, também não aceitei a proposta, mas não falou em números. Para mim, foi relatado que também se tratava de milhões, mas ela não falou o número exato, né? E posteriormente a isso, o que eu sei dos valores em si, foi aquilo que foi tratado pela própria imprensa, pelas investigações feitas pela própria imprensa até o momento. Otávio. Vereador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Vereador, o senhor desenhou aí mais ou menos o roteiro, tirar a credibilidade do Banco Central, o que é crime pela lei que protege o sistema financeiro, e apoiar o TCU. Eu queria entender melhor isso, porque no pedido que o ministro Jonathan Jesus faz, ele quer saber se a decisão foi apressada, se a decisão técnica foi melhor, se outra alternativa deveria ser adotada e se o Banco Central avaliou corretamente o risco. Era esse o roteiro que propuseram ao senhor? Esse era exatamente o roteiro proposto, no sentido de que foi usado, inclusive, eles estavam usando como taxa, claro, cada influenciador fez as matérias baseado na sua forma de se comunicar, pelo que eu percebi, mas deixando claro que esses influenciadores foram mandados pela própria empresa como um modelo a ser seguido. Não estou dizendo que eles assinaram ou deixaram de assinar o contrato, mas a empresa mandou, né, esse roteiro como modelo, então os indícios aí não sou eu que vou dizer. Agora, era uma matéria, sim, que dizia que o TCU deu 72 horas para prestar explicações, e o conteúdo é exatamente esse que você citou, era isso que deveria ser dito. Quando a gente está acompanhando essa investigação da polícia agora, o senhor já chegou a ser contatado para poder prestar depoimento e ajudar nas investigações? André, até uma coisa que me causa estranheza é que até o momento não, né? Eu vi uma matéria agora pela manhã de que foram encontrados indícios, né, no celular do senhor Vorcaro, de que ele ordenou essas questões, esses ataques, né, de influenciadores e tudo mais. E me chama muita atenção porque até onde sabemos, o Vorcaro, ele não está com celular, ou seja, esses indícios foram encontrados de algo antes mesmo dele ser preso, antes mesmo dele tentar viajar para fazer, né, aquela suposta venda, ou enfim, as explicações dele. Chama atenção também que até o momento a Polícia Federal não me procurou, mas acabei de ver uma matéria também que a defesa do Vorcaro já apresentou no Supremo Tribunal Federal uma defesa dizendo que ele não tem nada a ver com isso, sendo que as investigações parece que estão em fase preliminar, né? E novamente isso cai lá no Supremo Tribunal Federal, né, nas mãos, né, do ministro Dias Toffoli. E uma coisa que eu percebi também no decorrer das matérias é que as decisões do Dias Toffoli quanto à questão do TCU, quanto à questão de não abrir, né, durante a CPMI do INSS, o sigilo de Vorcaro e assim por diante, elas também pareciam frágeis no sentido de que vinham recebendo muitas críticas da própria imprensa, né? Então essas decisões que ligam o TCU, que têm ligado todas as situações, estavam frágeis, e me parece, isso é uma opinião minha, de que essas contratações, né, de influenciadores era para dar o contraponto e talvez gerar uma espécie de conforto ou normalidade no sentido de que essas decisões poderiam ser realmente reais, de que Vorcaro realmente poderia ser vítima. Né? Então, eu estou aguardando, né? Eu tenho, inclusive, as conversas em ata notarial que eu fiz em cartório e o contrato ele é assinado digitalmente. Então, todas essas informações... Tudo registrado, né? Eu registrei absolutamente tudo, porque tudo que eu falei, tudo que estou falando, eu posso comprovar. O senhor tem um trecho desse contrato aí para mostrar para gente? Eu não tenho ele aqui, ele está em PDF, está salvo em PDF em várias nuvens, em vários locais, para resguardá-lo. Tá bom. Inclusive, foi o mesmo contrato que eu entreguei e enviei para a imprensa, que vocês têm acesso. E é o mesmo que o senhor me mandou, tá bom. Então, assim, é muito ampla, né, a forma que me parece que foi feito isso, e isso falo muito baseado na imprensa, muito baseado naquilo que saiu das investigações posteriormente. Então, existia um perfil cravado, né? Aí eles usavam uma estratégia que me parece é o seguinte, só também é uma opinião, uma observação minha, que se eles entendessem que o influenciador é de direita, sabendo o posicionamento, eles mandavam vídeos e exemplos de pessoas de direita. Se fosse uma pessoa de esquerda, eles mandavam vídeos e exemplos de uma pessoa de esquerda, entende? Então, por exemplo, a Gabriela Prioli, eu não estou dizendo que ela fez, para deixar isso muito claro, mas tem um vídeo dela rolando que tem um teor muito semelhante a esses vídeos que foram feitos, ela é
mais ligada à esquerda, e provavelmente, se isso aconteceu, pode ter usado o vídeo dela de exemplo. Se ela assinou o contrato ou não, eu não sei. Isso quem tem que nos dizer são as investigações de fato. Então, não existia um perfil. Eu vi até algumas empresas dizendo, perfis de direita. Não são perfis de direita. São perfis de direita, tem perfis de esquerda ali, tem páginas de fofoca que, inclusive, no passado estavam envolvidos na questão da Mind 8, que também entrou numa dessas questões de milícias digitais aí, de várias páginas ao mesmo tempo, tentando denegrir a imagem de candidato político e coisa do tipo. Vereador, ou seja, são um perfil muito complexo. Vereador Rony Gabriel, Valdo Cruz aqui de Brasília. Vereador, em algum momento, são duas perguntas rapidamente, em algum momento o Salvador disse que quem havia o contratado para negociar com o senhor era Daniel Vorcaro? E uma segunda pergunta, falou? Ele falou claramente, claramente. O Salvador falou que quem contratou ele para procurar o senhor foi o Daniel Vorcaro? Isso, era o caso do Banco Master e era interessado o Daniel Vorcaro. E esse tipo de contrato é comum com influenciadores? Ou seja, você vai lá e contrata um influenciador, paga R$2 milhões para ele divulgar um conteúdo que às vezes ele não concorda com ele? Para deixar claro, posso falar por mim nesse sentido, eu nunca recebi nenhum tipo de proposta e eu não faço nenhum tipo de merchan sequer nas minhas redes sociais, tá? Então, você pode ouvir dizer se é comum ou não, daqui a pouco uma pessoa apresentar uma empresa ou fazer uma publicidade, existem influenciadores que fazem sua publicidade, assim como no jornal, vocês também vendem a publicidade, a propaganda de vocês, talvez isso seja comum. A questão é que, geralmente, existem umas regras, pelo que se sabe, de que essas publicidades, quando elas são feitas, tem que demonstrar que é uma publicidade paga. Nesse caso do Daniel Vorcaro, que ele em tese, aí baseado nas provas que a gente traz, nas denúncias que a gente fez, está comprando uma opinião para, em tese, atacar ou descredibilizar uma instituição. Tem um ponto que tem que ser levado em consideração também, que não é só crime, no caso... Você não acha, vereador? Isso é um crime, né? Isso é um crime, né? Eu posso ir mais longe ainda quanto a isso, porque eu sou um parlamentar. Então, se você oferece dinheiro para um parlamentar, mesmo eu sendo um vereador na cidade de Erechim, eu ainda sou um parlamentar. Ou seja, a gente está tratando de corrupção ativa, por estar comprando as minhas opiniões, a minha influência nas redes. Parece que teve um deputado de São Paulo também que recusou a proposta, que no decorrer das investigações ele abriu agora, que também recusou a proposta, um deputado novo, ele também é um parlamentar. Então a gente não está tratando apenas da criação de uma narrativa ou assim por diante. A gente está falando simplesmente de que existem coisas, investigações que elas têm que avançar mais para saber até que ponto que isso vai. Sobre contratar influenciadores, por exemplo, a gente pode citar a própria, citei agora pouca agência, a Mind 8 era contratada do Big Brother para botar nas redes sociais questões do Big Brother, por exemplo, para alavancar o próprio programa. Isso é super normal, é normal eles fazerem esse tipo de contrato. Porque não pode comprar uma opinião que vai distorcer a opinião pública no sentido de uma investigação que pode ser cara, né, para o Brasil, que tem muita gente que foi lesada, e trazer uma credibilidade ou descredibilidade para trazer um certo conforto para que o agente público tome uma decisão, que as decisões de agentes públicos elas têm que ser baseadas na lei, na jurisprudência, no entendimento, enfim, existem várias questões na Constituição de como isso deve ser feito. Então, quando você cria narrativas em torno de uma decisão, ou que pode influenciar uma decisão para gerar uma certa normalidade no público, aí sim isso tem que ser investigado, mas tem que ser investigado ponto a ponto, influenciador a influenciador, quem sabia que de fato estava fazendo, quem era ingênuo e acabou achando que estava fazendo só uma publi. Eu não creio que os influenciadores são responsáveis por uma milícia digital. Responsáveis por uma suposta milícia digital nesse sentido é quem contratou e fez isso com o intuito de fazer isso. Essas pessoas têm que ser investigadas. Vereador, muito obrigada pela participação, pelos relatos, pelos detalhes de toda essa negociação. A gente está sempre à disposição. Um abraço, até a próxima. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder estar trazendo essas informações e dizer que se não tivesse tomado essa repercussão toda, talvez eu estaria extremamente desprotegido, né, por ter coragem, ter peitado esse contrato, ter feito isso, trazido isso a público, porque isso é um caso que, eu quero repetir, isso não pode acabar em pizza e todo mundo tem que ser investigado. Todo mundo, desde Vorcaro até a esposa de Alexandre de Moraes, até mesmo o ministro. Olha que maravilha, o Instituto Quest, cujo dono é um ex-marqueteiro do Lula, uma pessoa que já trabalhou com o PT, que tem um viés esquerdista escancarado, acaba de soltar uma pesquisa. E essa pesquisa deixou muito assustado o pessoal do PT. E, obviamente, o lado do que é um Brasil decente e democrático está muito feliz agora. Bom, a manchete é essa daqui, do Metrópolis. Flávio Bolsonaro cresce na disputa, Lula mantém liderança. Mas a liderança que o Lula mantém, e aí que eu quero mostrar para vocês, ela é mantida por causa da fragmentação do primeiro turno, do número de candidatos de direita. Uma das coisas que mais chamou a atenção na disputa é que nós temos a direita contra a esquerda. Só que tem um candidato de esquerda, o resto são todos de direita que vão se unir no segundo turno. Vamos pegar aqui, primeiro uma narrativa que durante muito tempo foi falado. A maioria das pessoas dizendo que Bolsonaro tinha errado em escolher o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Em dezembro de 2025, 54% dizia que ele tinha cometido um erro. Esse número caiu para 44%, enquanto o número que diz que ele acertou subiu de 36% para 43%. Empate. Neste momento,
né, nós já temos o mesmo número praticamente de pessoas dizendo que ele acertou e que ele errou. O que a gente está vendo é um crescimento do Flávio Bolsonaro constante, enquanto as pessoas que acham que o Bolsonaro tinha errado está diminuindo. Vamos lá. Aqui um cenário no primeiro turno. Flávio Bolsonaro aparece assim, absurdamente na frente do Tarcísio. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Tudo bem, Lula está com 36, Flávio 23. Porém, aqui é um candidato de direita, aqui é um candidato de direita, aqui de direita, aqui não. Aqui ele bate muito no Lula. E aqui é de esquerda, vamos ser sinceros. Esse pessoal do MBL não tem condição não. Mas eu acho que não vai fazer campanha contra o Lula, a favor do Lula não, no segundo turno. Então se nós somarmos, aqui que eu quero prestar atenção. Se nós somarmos isso daqui, ó, vamos pegar 10, 12, 21, 44. Se nós somarmos, lógico que não vai ser 100% de quem vota no Ratinho, no Ronaldo, Caiado e tal, mas vai para 44%. Então nós temos muito mais eleitores de direita. Quando a gente vai ver no segundo turno, nessa mesma pesquisa, eu quero que você veja o que era o Flávio Bolsonaro aqui, ó, em agosto do ano passado. Em agosto, Flávio tinha 32, Lula tinha 41. Em dezembro, Flávio tinha 36, Lula 46. Agora, Flávio já foi para, em um mês, Flávio subiu 2 pontos para 38 e Lula caiu 1 ponto. A diferença que lá atrás era de 16 pontos, agora está com 7 pontos. Preste atenção, mais da metade. Foi caiu mais da metade a diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula. E nós estamos apenas começando o ano. Nós estamos apenas começando e vai vir aí a aproximação, né, o vínculo do PT, do governo, com o roubo do INSS. Nós temos o escândalo Master, o escândalo do Banco Master agora chegando a pessoas muito próximas do Lula. Nós estamos vendo aí uma situação que está se pintando no horizonte muito favorável. Eu tenho que falar. Existe uma real possibilidade do Maduro, ao longo desse ano, eu tenho certeza que o Trump vai se esforçar para isso acontecer, do Maduro delatar que a Venezuela financiou o PT, Lula e toda a esquerda na América Latina. Trump está numa guerra contra a esquerda em toda a América Latina, porque a esquerda está abrindo as portas para a China, para a Rússia, para terroristas. Então, até para se proteger, ele entende que tem que enfraquecer a esquerda, que ama terrorista, que ama ditador comunista. Então, se o Maduro faz delação para diminuir a sua pena, imagine o impacto que isso vai ter aqui no Brasil. Então, o que nós estamos vendo agora é inquestionável um crescimento exorbitante do Flávio Bolsonaro. Lula continua caindo, saiu de 48 para 45. E aí as pessoas falam, mas esse povo é muito burro, né? Eles adoram falar que a direita, que a esquerda é mais inteligente que a direita. Vamos lá. Quanto mais se estuda, menos se vota na esquerda. Essa pesquisa mostrou que quem tem ensino fundamental, 54% aprova o Lula. Ensino médio, 61% desaprova. Ensino superior, 54%. Olha que loucura. As pessoas estudadas desaprovam absurdamente e as pessoas que não têm instrução, até apenas o ensino fundamental, aprovam esse governo. Por isso que eu falo... Isso aqui pra mim é vergonhoso, né? Eu fico pensando pros petistas que adoram falar assim, a esquerda é burra, a esquerda não lê. Não, desculpa, a direita é burra, a direita não lê, a esquerda tem os intelectuais. Meu amigo, tá aqui, ó. Cara que estuda ensino superior. Lembrando que em novembro do ano passado, 60% era contra. Isso aqui foi quando saiu o PIX, né? E tem mais essa. O PIX, o monitoramento do PIX para poder futuramente depois taxar você, acabou sendo verdade. Então essa notícia é muito boa. Vão para cima, arregaça as mangas. Esse ano a gente vai ter que resgatar o nosso país. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT.